Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Dá um joinha aí. Todo mundo tá chegando para começarmos, né? Chegou aonde, meu Deus? Mais um culto aí, online, em nome de Jesus. Hoje a internet aqui não tá muito boa, não. Tá caindo, misericórdia. Tá bem aí? Fala aí pra mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui, né? Online para ouvir um pouco daquilo que Deus tem para nós. Mas antes de ministrar a palavra, antes de iniciar, eu queria estar pedindo aos irmãos orações para os profissionais da saúde que não tem como ficar em casa e estão, né, na batalha de frente, né, contra esse vírus, né, que estejam orando por eles, né, que estão lá todos os dias cuidando dos pacientes, arriscando até, né, ser contaminado. Então, que nós possamos interceder por eles, pela família deles também que ficam em casa, né? E para todos, não só de Divinópolis, mas de todo o Brasil, de todo o mundo que estão se dedicando, né? Agradeço a cada um dos profissionais da saúde, né, que estão aí contribuindo, né, para que vidas possam ser salvas, amém? Em nome de Jesus. No final nós vamos orar por essas pessoas que estão aí trabalhando nos hospitais, médicos, enfermeiros, atendentes, né, pessoal da Secretaria da Vigilância Sanitária também, que estão nas ruas, né, fiscalizando. Que Deus possa proteger a eles e guardar a vida deles e da família em nome de Jesus. Amém? Vamos falar hoje sobre arrependimento e fidelidade ao Senhor. Nós estamos passando por momentos difíceis, né? O cenário não é bom, né? Cada dia que passa está ficando pior, mas nós precisamos continuar crendo que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas até nessas horas, sim, até nessas horas, Deus tem o controle de todas as coisas. Nós vemos que quando nós queremos falar com os nossos filhos, né? E às vezes eles estão intertidos ali no celular ou em algum brinquedo, e você fala uma vez, né, ele não dá ouvido, você fala duas vezes, ele finge que não está ouvindo, aí você vai lá e toma o brinquedo, você vai lá e toma o celular, aí ele te olha e presta atenção naquilo que você fala. Assim Deus está fazendo com a humanidade. Deus tirou das pessoas os seus brinquedos, as suas distrações, muitas vezes, né, o trabalho, muitas vezes, né, amigos, sair, festa, férias e tudo mais. Deus tirou esse brinquedo e está falando assim: agora ouvem a minha voz, agora me escutem. Essa foi uma forma de Deus falar com a humanidade. Não havia outro jeito, as pessoas não estavam dando crédito às palavras do Senhor, como nos dias de hoje ainda não tem. Mas Deus está falando ao coração de pessoas. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, hoje estão ouvindo através das mensagens online, através das redes sociais. Isso é positivo, apesar do que está acontecendo ser muito grave, mas Deus ainda tem misericórdia do seu povo. Deus quer que nós largamos os nossos brinquedos aqui na terra, aquilo que estão nos distraindo, para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa falar aos nossos corações, para que Ele possa falar assim: filho, não é dessa maneira. Filho, muda seu estilo de vida. Filho, eu já te ensinei que é dessa maneira que você deve proceder. Assim como nós instruímos os nossos filhos, Deus, Ele está nos instruindo nos dias de hoje. Ele nos deixou nas nossas casas, tirou, né, os nossos brinquedos
para que nós pudéssemos ouvir a sua voz, ouvir a tua palavra. E como eu disse, né, é tempo de que ouvir a voz de Deus e nos arrepender dos nossos pecados e sermos fiéis a Ele. Isso que Deus está falando com a humanidade, arrependa-se dos seus pecados. E quando o ser humano se arrepende, né, do pecado, seja individualmente ou seja, né, toda a humanidade, Deus ele tem misericórdia, ele entra com misericórdia. Deus nesse momento, ele nivelou a humanidade, praticamente nivelou. Todos nós estamos no mesmo barco, seja classe social baixa, média, alta, não importa. Estamos no mesmo barco, estamos numa mesma caminhada, estamos com as mesmas preocupações. Deus nivelou a humanidade e disse: agora vocês me ouçam. Assim como um pai fala com seu filho: agora você vai me ouvir, que eu vou te ensinar, eu vou te explicar o que eu quero. E você vai me obedecer. Deus está chamando a humanidade ao arrependimento e à fidelidade a Ele. Nós vemos na palavra de Deus, né? E nós vemos ao nosso redor as pessoas como estão distanciadas do Senhor e da sua palavra, né? Estão presos, né, nos seus deleitos, nas suas vontades. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, e não precisa a gente ir muito longe para ver essas coisas acontecendo, não. No nosso bairro, na nossa cidade, né, no mundo aí fora, pelos telejornais, estão acontecendo essas coisas e numa intensidade assim muito grande. As pessoas se esqueceram de quem é Deus, infelizmente. E não é a primeira vez que isso acontece, não. Nós vemos textos na Bíblia em que também o juízo de Deus é contra algumas nações. No livro do profeta Jonas, né, Deus, quando ele fala para Jonas para ir a uma certa cidade de nome Nínive, Jonas ele não quis ir àquela cidade. Ele pegou o barco para o outro lado, porque ele conhecia as pessoas daquela cidade. E quando nós lemos no livro de Naum, no capítulo 3, fala sobre aquela cidade. Fala que aquela cidade era chamada de cidade de ladrões. O profeta fala, o profeta Naum, no capítulo 3, ele chama essa cidade sanguinária, de tão mal que eram as pessoas que habitavam ali naquela cidade. Os profetas que chegavam naquela cidade, eles eram torturados terrivelmente. Por isso Jonas temeu de ir para aquela cidade e ele foi em direção oposta. Mas por quê? Porque os profetas eles eram torturados naquela cidade. Naquela cidade predominava feitiçaria, cortava a mão e os pés e nariz e orelha e vazava os olhos dos cativos naquela cidade. Uma cidade extremamente violenta aos olhos de todas as cidades circunvizinhas. As pessoas tinham medo das pessoas daquela cidade. E Deus fala com o profeta Jonas: vai até Nínive pregar. E Jonas desviou até que ele foi jogado para fora do barco e assim novamente ele teve que ir para Nínive. E o interessante é que quando ele chega naquela cidade, está no livro de Jonas, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada do dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram de saco, desde o maior deles até o menor.
A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto, o cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinza, e fez uma proclamação, e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provém nem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, não bebam água, mas sejam cobertos de saco tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, da sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. O que aconteceu nesse texto? Jonas, ele entra naquela cidade falando que se aquelas pessoas não se arrependessem dos seus pecados, em 45 dias aquela cidade seria destruída. E aquele povo temeu e começaram a se converter ao Senhor. E isso chegou aos ouvidos do rei. E o rei determinou um jejum até dos animais. Todos os homens, mulheres, crianças, animais jejuaram e converteram dos seus maus caminhos. Aí nós vemos aqui no finalzinho: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. O que eu quero dizer? A misericórdia do Senhor é maior do que o juízo. A partir do momento que as pessoas se arrependem dos seus pecados, a partir do momento que as pessoas se desviam dos seus maus caminhos, muda de direção, Deus, ele tem misericórdia. Deus, ele sempre vai nos dar uma segunda chance. Nós, como pais, nós sabemos quando nós corrigimos os nossos filhos, né? Às vezes o teu filho, né? Você fala para ele fazer, suponhamos, os afazeres de casa, ele não faz. E passa dia ele não faz, e você fala e ele não faz. Assim está a humanidade diante do Senhor. O Senhor sempre está falando conosco, o Senhor sempre está guiando, sempre falando com o seu povo, e o seu povo não obedece. O seu povo continua fazendo as coisas erradas, continua pecando, continua transgredindo os seus mandamentos, até que ele faz alguma coisa. E assim somos nós, como pais. Quando nossos filhos, né, desobedecem, vai desobedecendo, chega a um certo ponto que você tem que impor uma disciplina maior. E você vai lá e chega para o seu filho, só um exemplo que eu estou dando, e toma o celular dele e fala assim: ó, dentro de um mês você vai ficar sem celular porque você não está fazendo as suas obrigações. E de repente aquele menino muda o comportamento. Ele começa todos os dias a arrumar sua cama, né? Arrumar a casa, ajudar nas tarefas de casa, e dia após dia ele faz isso. E ele chega, né, para o pai e fala assim: pai, o senhor me perdoa, porque eu desobedeci o que o senhor tinha falado. O senhor me perdoa, o senhor me desculpa, eu prometo que agora eu vou fazer tudo direitinho. Qual o pai que não ia devolver esse telefone? E imagina Deus, né? Quando nós fazemos alguma coisa e nós nos arrependemos e chegamos diante dele. A misericórdia do Senhor é maior do que o juízo dele. Temos que chegar ao Senhor. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, Jesus falando: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhes pedirem. Nós somos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina o Senhor, que é amor. Vemos também outro exemplo, quando Deus liberta o povo de Israel da escravidão do Egito. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço o seu sofrimento, e desci para livrar da mão dos egípcios e fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa.
Nós vemos aqui novamente a misericórdia do Senhor. Aquele povo estava escravizado pelos egípcios. E a palavra de Deus nesse texto diz que o Senhor, ele fala assim: eu tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores. Deus, ele ouve o nosso clamor. Esse é o tempo de nós clamarmos ao Senhor. Esse é o tempo de nós nos achegarmos a Deus como nunca se tem chegado. É um tempo de arrependimento, é um tempo de mudança de vida, é um tempo de fidelidade a Deus. Sempre todos os pregadores têm um versículo que todos pregam em quase todos os cultos. Em Mateus 6,33, que o Senhor Jesus ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Irmãos, não é difícil de entender, não. Deus é prioridade na nossa vida. E muitas vezes as pessoas têm pegado esse versículo de trás para frente. Buscar em primeiro lugar as outras coisas, e se der tempo, eu busco ao Senhor. Não é assim que funciona no reino de Deus. Não é assim que funciona fazer a vontade de Deus. Precisamos entender que nós precisamos buscar ao Senhor acima de tudo. Não importa a circunstância, não importa a situação que estamos vivendo. Estamos vivendo em tempos difíceis, né? Em tempos que eu posso dizer que eu nunca ouvi nem vi coisa tão grave acontecendo em todo o mundo. E o cenário não é bom, a previsão futura, um futuro bem breve, não é bom. Então precisamos buscar do Senhor para que a misericórdia dele alcance a humanidade. Em nome do Senhor Jesus. Deus tem misericórdia diante de arrependimento. Nós vemos lá na cidade de Nínive, o povo se arrependeu. O povo se arrependeu e Deus teve a misericórdia. Então, nos dias de hoje, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas desobediências à palavra do Senhor. Precisamos. Em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcança a misericórdia. Ah, pastor, mas eu arrependo, mas e o resto do mundo e as outras pessoas? É você e Deus. Nós não temos que falar pelos outros, não. Nós temos que assumir a nossa culpa. Temos que assumir os nossos pecados diante do Senhor. Pecado tem nome. É um tempo de nós nos achegarmos a Deus como filhos obedientes à sua palavra. Cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Só através do nosso arrependimento nós alcançamos a misericórdia do Senhor. De Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, diz assim: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor não tem fim, e ela renova a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus, ele é sempre fiel na sua palavra. Ele é sempre fiel em tudo. Mas a humanidade, sempre infiel com o Senhor. Sempre desobedecendo os mandamentos do Senhor. Deus é um Deus tão maravilhoso que ele sempre nos dá um escape. Irmãos, nós nunca vamos chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, e agora? Não tem saída. Deus, ele dá o escape na hora certa, no momento certo. Ele sempre nos dá uma escolha, sempre. Em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecer aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que nunca conhecestes. Deus sempre ele vai nos dar uma escolha.
Sempre. Sempre Ele vai nos dar uma escolha. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não consegui resistir porque a carne é fraca. Isso não existe. A Bíblia diz que o Senhor não nos dará tentação a qual nós não possamos suportar. Porque Ele sempre vai dar o escape. E esse escape é quando nós estamos diante de uma tentação e nós escolhemos a Deus. Nós rejeitamos o pecado. É escolha. Todos os dias nós vivemos de escolha. Nesse texto que nós lemos, Deus fala, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. A escolha de quem? É nossa. Mas Ele fala, a bênção se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje te ordeno. E a maldição se não obedecer os mandamentos que hoje te ordeno. É escolha nossa. E o mundo tem escolhido a não obedecer os mandamentos do Senhor. O mundo tem escolhido viver nos seus costumes, do seu jeito, vivendo como se não existisse Deus, se não existisse salvação. Infelizmente, mas esse é um tempo para que nós possamos refletir no poder de Deus sobre toda a terra. Deus, Ele parou o mundo para que os seres humanos pudessem dar ouvidos a Ele. Hoje nós podemos contemplar milhares de pregadores online, todos os dias, em toda hora, em todo momento, através das redes sociais. Quando estávamos, vamos dizer assim, livres para ir e vir para onde quisermos, muitas vezes deixamos de ir na igreja por preguiça, por desânimo. Hoje eu não quero. Hoje eu não estou legal, hoje eu não vou. E aí? E agora? Questão de prioridade. Priorizar aquilo que é prioritário, que é Deus e a sua vontade. Temos um texto aqui em 2 Crônicas, no capítulo 6, fala sobre Salomão. Salomão, filho de Davi, que foi sucessor de Davi em Israel no seu reinado. E Salomão, ele constrói o templo ao Senhor, e após a construção do templo, Salomão, ele ora ao Senhor, ele busca a Deus, e no capítulo 6, no versículo 28 e 30, a oração que Salomão faz ao Senhor, ele fala assim, 2 Crônicas 6, 28 ao 30, ele diz assim, se houver na terra fome ou peste, e se houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagartas, se os inimigos os cercarem na sua cidade, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração e toda súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve então do céu, lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Então nós vemos aqui, Salomão, ele constrói o templo, e ele ora ao Senhor, ele fala com o Senhor, se houver na terra fome ou peste, o que nós estamos vivendo agora, essa epidemia, que qualquer um que se achegasse naquele lugar e buscasse ao Senhor, que o Senhor ouvir do céu, lugar da sua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme os seus caminhos. O interessante é que no capítulo seguinte, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 e 13, diz assim, resposta do Senhor à oração de Salomão. O Senhor diz assim, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo.
O Senhor, Ele está dando aqui uma condicional. Se por acaso Ele fizer isso, se por acaso acontecer que Ele mandar a seca, mandar a peste, mandar a fome entre o povo. E no versículo 14, Ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, buscar a minha face, quarto, se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus fala assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma condicional, é uma escolha. Ele fala assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeiro ele fala: se humilhar, é reconhecer quem ele é. Reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Reconhecer Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Reconhecer que não há nada que se compara ao nosso Deus. Ele fala: se humilhar, orar. Estamos orando? Estamos buscando ao Senhor? O Senhor te deu esses dias, de quarentena. Qual o seu tempo de oração? Quantos minutos por dia você tem tirado nesses dias para orar, para falar com Deus, para expor a Deus as suas necessidades, para agradecer a Deus pela sua casa, pela sua família? Em 24 horas, quanto tempo você tem dado ao Senhor em oração? Buscar a minha face, que Deus fala. Buscar ao Senhor mesmo, buscar conhecer ao Senhor através da sua palavra, através da meditação. Se converter dos seus maus caminhos. O que é conversão? É você mudar de direção. Aquilo que você fazia ou faz, que você sabe que é errado diante de Deus. Isso é converter. É mudar o seu caminho, é mudar a sua direção, é mudar o seu estilo de vida, mudar o seu palavreado. É uma mudança. Se converter dos seus maus caminhos, aquilo que não agrada ao Senhor, você precisa mudar, você precisa parar. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que nós decidimos ter uma vida baseada na palavra do Senhor, o velho homem morre. As velhas vontades da carne morrem. O desejo da carne morre, porque você é nova criatura no Senhor Jesus. Buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Aí depois disso tudo, Deus fala assim: então, aí eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso que a humanidade está precisando nos dias de hoje. Se converter dos maus caminhos, buscar ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade. Para que o Senhor cesse essa praga. O mundo precisa se converter. O mundo precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Jesus, Ele nos chama em todo momento. A palavra de Deus diz que ninguém será tido como inocente no dia do juízo final. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: mas eu nunca ouvi falar da tua palavra e nem de Jesus. Hoje estamos ouvindo por todos os cantos do mundo lives, mensagens gravadas falando do amor de Deus, falando do juízo de Deus, falando de todas as coisas que estão por vir. Então precisamos entender que Jesus está nos chamando ao arrependimento. Jesus está nos chamando a uma conversão verdadeira de coração. Não é ser convencido, não é ter uma carteirinha de membro de alguma denominação, não é nada disso. Jesus nos chama a estar com Ele de corpo, alma e espírito. Jesus nos chama a estar movido pela sua palavra, a amar a Ele, independente de qualquer coisa.
Precisamos entender que Jesus em todo o tempo está nos chamando. E nesses dias, infelizmente, tem muitas pessoas, entristecidas, preocupadas, algumas, podemos dizer, até em pânico por causa disso que está acontecendo, pelo que há de vir por aí, a gente não sabe. Mas eu queria dizer para você que está com esse medo, você que está com essa preocupação, Jesus é aquele que tem o cuidado com os seus, é aquele que tem o controle de todas as coisas. Não tenha medo em seu coração, não tenha medo. Jesus, ele fala assim no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30. Jesus, ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Em algumas traduções falam sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está te chamando nessa noite a estar com Ele. Jesus está te chamando a entregar o teu fardo pesado para Ele, o seu cansaço. Você que está sobrecarregado, você que está preocupado, você que está ansioso, entrega isso para o Senhor Jesus. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus é o nosso alívio, através do Espírito Santo de Deus, aquele que está do nosso lado, que é o Consolador, aquele que nos consola. Tantas pessoas nos dias de hoje precisando desse consolo do Senhor, consolo do Espírito Santo de Deus, em saber que o mundo lá fora está pegando fogo, mas dentro do meu coração eu estou em paz, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então eu te convido nessa noite, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que talvez já entregou e você está disperso, você está fora dos caminhos do Senhor, você que nunca ouviu falar de Jesus, talvez você vai ouvir, vai ver esse vídeo. Aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele está te chamando. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, a Bíblia diz assim: porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus, ele não quer saber do seu passado, não. A Bíblia diz que pecado arrependido é pecado esquecido. Não importa o seu passado, não importa o que você fez. Importa é o agora, esse momento, a sua vida, a sua entrega ao Senhor Jesus. Ele fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que privilégio. Nós podemos fazer isso nesse instante, nesse momento. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, arrependendo dos nossos pecados, para que a misericórdia dele possa nos alcançar. E como nós lemos, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Ela não tem fim. Jesus, ele está nos chamando. Você que nessa noite ainda não fez essa oração, ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a oportunidade. Você que já confessou, mas por alguns motivos, algumas decepções, você está fora dos caminhos do Senhor. Esse é o momento.
de fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus. Esse é o momento de fazer novamente uma aliança com o Senhor Jesus. Eu quero orar por você, mas primeiro, você que quer fazer isso nesse momento agora, eu quero fazer uma oração. E você que quer confessar Jesus, aí onde você está, você vai fechar os seus olhos, você vai colocar a mão no seu coração e você vai repetir essa oração comigo, em nome de Jesus. Amém? Você que quer fazer nesse momento, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Você não vai estar falando comigo, nem com quem estiver perto de você, não. Você vai estar falando diretamente com o Senhor. Você vai estar falando diretamente com Jesus, que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então repete comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida diante do Senhor. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e que nunca mais apague. Senhor Jesus, me ajude nas minhas fraquezas para que eu possa seguir em frente sem olhar para trás. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração, saiba que há uma grande festa no céu nesse momento. A Bíblia diz que há festa no céu mais de um que se converte, que se arrepende, do que 99 que não tem mais nada para se arrepender. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore comigo nesse momento, clamando a misericórdia do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, toda adoração seja dada a Ti, Senhor. Pai querido, Pai amado, nesse momento nós entramos na Sua presença. Não sei quantas pessoas estão online comigo aqui, Senhor, nesse clamor. Pai querido, mas que o Senhor venha alcançar cada uma delas em nome de Jesus. Pai querido, tira todo o medo, tira todo o temor das coisas que estão acontecendo no mundo. Pai querido, que possam verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, Pai, e ganhar, Senhor, a vida eterna e alcançar a misericórdia do Senhor, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por cada família dessa nação. Eu oro, Senhor, por todo mundo, Senhor, que está sofrendo, Senhor, com essa epidemia. Pai querido, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus possa nos livrar e possa nos guardar em todo o tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Peço-te, Senhor, pelos profissionais da saúde, Pai, que estão ali no combate de frente, que estão expostos, Senhor, Pai, com risco, Senhor, nos hospitais, nas UPAs, nos postos de saúde. Sê com eles, protege-os, guarde-os em nome do Senhor Jesus, cubra-os com teu sangue, Pai, em nome de Jesus, cubra a sua família, Senhor. Pai querido, os profissionais, Senhor, que estão na fiscalização, Pai querido, toma a vida deles nas tuas mãos, livra eles, Senhor, de todo o mal, que muitas vezes são hostilizados, Senhor, pelas pessoas, Pai querido, mas que em nome de Jesus os teus anjos estão, Senhor, Pai querido, ao redor deles para livrar de todo o mal. Coloque diante do Senhor, Pai, a polícia civil, militar, Pai querido, o exército, que tem, Senhor, se prontificado também a ajudar toda a sociedade, Pai, em nome de Jesus. Protege, Senhor, essas pessoas que estão na linha de frente, que não tem como ficar em suas casas, mas que o Senhor esteja presente na vida deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Gostaria de agradecer, os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros e todos que estão nessa batalha de frente para guardar as nossas vidas. Muito obrigado a vocês que não podem ficar em casa, que estão ali
combatendo para que nós possamos estar em casa na nossa tranquilidade. Obrigado, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.